E vamos falar agora sobre o Oscar 2025. Como todo mundo já deve saber, Ainda Estou Aqui venceu o Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, mas perdeu na categoria de melhor filme e a Fernanda Torres também não levou na categoria de melhor atriz. Para falar sobre essas lições do Oscar em 2025, que foi agora no domingo, vamos falar com o cineasta Josias Teófilo ao vivo aqui no Meio Dia em Brasília, e o Wilson Lima vai conduzir com a minha modesta ajuda lá de Brasília. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Wilson. Manda bala. Boa tarde, Josias. Mais uma vez, meu grande amigo, grande nome do cinema nacional. Josias, eu queria te perguntar algo muito... aquela pergunta que não quer calar desde domingo. Eu vou tirar Ainda Estou Aqui da lista, mas... Fernanda Torres, ela merecia perder? Eu vou fazer, normalmente, ela merecia ganhar? Normalmente, essa é a pergunta, não é? Mas eu queria te fazer essa provocação. Você acredita que ela... foi justa a derrota dela para Micki Madison como melhor atriz? Eu acho que não foi justa, não. A atuação dela no Ainda Estou Aqui foi muito melhor do que essa moça que fez um filme muito ruim, um filme realmente péssimo. Tudo bem, ela é uma moça bonita, teve muita coragem ao se expor daquela forma, porque as cenas são um pouco vulgares, e assim, fica parecendo um filme pornô mesmo. Então, eu achei que era um exagero, que estavam dizendo que parecia um pornô, mas parece mesmo, a linguagem parece. É um filme todo desconjuntado, um filme mal montado, mal roteirizado. E Eu Ainda Estou Aqui, curiosamente, é o filme mais caretinha que teve no Oscar esse ano. Um filme comportado, digamos, conservador, sob o ponto de vista da linguagem, da montagem. É um filme bem, digamos assim, conservador mesmo, do ponto de vista da linguagem, apesar de ser um tema caro à esquerda brasileira, que é a questão da ditadura militar, que já foi motivo de tantos filmes. Então, eu acho que a Fernanda Torres tinha que ter ganhado esse Oscar, assim como a Fernanda Montenegro tinha que ter ganhado também o Oscar por Central do Brasil. E não é nada de patriotismo, não, é uma coisa objetiva. A atuação dela foi muito boa, ela se destacou muito no filme, não à toa que ela ganhou o Globo de Ouro. Ela fez um trabalho de excelência. E o filme também é muito melhor. Eu vi também o Brutalista, achei um péssimo filme, um filme muito mal montado, um filme mal elaborado, mal decupado, um filme que não prende a atenção das pessoas. E Eu Ainda Estou Aqui, eu vi no cinema aqui no Belas Artes, e o filme prende a atenção das pessoas de verdade, as pessoas não tiram o olho da tela. Isso é um grande mérito, realmente isso é um grande mérito, é o melhor mérito, na minha opinião, que uma obra de arte pode ter. E qualquer obra de arte, você vê um livro, uma música, uma sinfonia, um filme, a principal característica que ela tem que ter é prender a atenção do espectador, fazer o espectador ser levado de um ponto a outro. E é isso que o filme consegue, então acho que ela merecia sim. Agora, Josias, algo que se falou muito nas redes sociais, até comentava aqui no meu grupo de pessoas próximas, é que é no mínimo curioso como é que as coisas se desencadearam. Quer dizer, a Demi Moore me faz um filme, A Substância, que critica o etarismo, né? A Demi Moore, durante anos, sofreu justamente por passar uma imagem vulgar para Hollywood pelos filmes que ela fez ali no início dos anos 90. E aí, tanto a Demi Moore quanto a Fernanda Torres, elas perdem por uma menina, como você falou, para Micki Madison, que assim, teve uma atuação, se você tirar as cenas ali de simulação de striptease, etc., essas cenas mais vulgares, são poucas as cenas em que você de fato sente a Micki Madison como uma atriz de punch, né, de volume. Então acho que acabou sendo uma bela de uma ironia, e a própria academia ratificando a mensagem, a crítica feita pelo filme, pela Substância. Você também enxerga dessa forma, Josias? Enxergo, eu acho que isso aí é porque é o seguinte, os votantes da academia, eles têm todos os sentimentos que as pessoas normais têm. Então, eles veem uma moça nova, bonita, né, que chama atenção na tela, que prende a atenção pela sua beleza, eles são
influenciados por isso também, não tem nenhum mistério nisso. Agora, se você for ver objetivamente, a atuação da Demi Moore foi muito importante, apesar de eu não gostar do filme. Eu acho que a substância é um TikTok de 2 horas, né? Eu não gosto desse tipo de filme, não consigo nem assistir, assim, apreciar e tal, mas realmente teve uma injustiça ali. Agora, isso tudo é preciso levar uma coisa em conta, é a decadência do cinema de uma forma geral, né? O cinema, ele não está achando seu lugar entre o streaming, entre as séries, entre o produto digital, entre o que é feito para a internet. Então, o cinema, ele está com uma crise de identidade muito grave. Então, isso se reflete nas premiações. Se você vê esses filmes, até Eu Ainda Estou Aqui, é um bom filme, é um filme competente, prende a atenção das pessoas. Mas se esse filme tivesse sido feito na década de 90, seria só mais um filme brasileiro que entra em cartaz, o pessoal ia gostar e tal, mas não teria grande destaque, né? A decadência do cinema como arte está ficando muito evidente, isso é uma coisa que preocupa muito, né? Até eu gostei da cerimônia do Oscar, porque foi uma cerimônia sem lacração. Então, lacração é uma coisa que incomoda muito. Ficar falando de Trump, ficar falando de desse tipo de coisa que aconteceu na primeira mandato de Trump, é uma coisa muito desagradável. Tem que focar no cinema e não ficar falando de política. Mas aí eles fizeram uma cerimônia bem caretinha, que não teve uma politização, teve só uma piadinha com Trump. E, entretanto, a cerimônia não teve brilho, não foi estimulante, um clima assim de fim de festa, sabe? Apareceu o Tarantino e tal, eu gostei da aparição de Tarantino, eu gostei da aparição de Laura Dern e de Isabella Rossellini, que são as estrelas do filme Veludo Azul, de David Lynch, que faleceu esse ano, e tal, foi muito bom, mas é um clima de nostalgia, um clima de fim de festa, um clima um pouco triste. Aliás, José, só uma parte. Eu li uma crítica do Wall Street Journal, numa coluna, que a festa do Oscar escancarou justamente isso que você falou, a decadência de Hollywood. Dizendo que um monte de ganhador é gente desconhecida, que você nunca viu, em filmes que você também não vê, que você não tem interesse em ver, que quando mostra aquela câmera da plateia, um monte de gente desconhecida, os grandes astros, mesmo do cinema americano, estariam subrepresentados no Oscar. Você imagina que essa decadência, digamos assim, do Oscar seria, na verdade, uma reciclagem, já que o próprio Oscar passou por uma grande mudança nos seus jurados, trazendo uma, digamos assim, uma disposição mais eclética, mais pluralista, e com isso diluiu aquele, digamos assim, glamour dos velhos medalhões? Ou você acha que não, é simplesmente a queda do modal cinema em prol de, por exemplo, streamings, séries, minisséries? Olha só, uma característica das artes não é só do cinema, é que ela vai se expandindo até perder a sua identidade, né? Por exemplo, isso aconteceu com a música sinfônica, que era feita principalmente na Alemanha, depois começou a ser feito nos países mais periféricos, e foi se ampliando até que entrou em decadência. Aconteceu a mesma coisa com a arte do romance, que começou na Europa, na França, foi se expandindo, chegou no Brasil, na Rússia, e uma hora entrou em decadência. Então, isso aí pode ser um sinal de que está havendo uma ampliação tão grande que está perdendo a sua essência, né? Está se diluindo. Realmente é muito preocupante, né? E eu escrevi um artigo na Cruzoé, na minha coluna semanal, dizendo como antigamente as séries emulavam os filmes. Se você vê Sopranos, por exemplo, a grande série Sopranos, ela emulava vários filmes, inclusive contratando vários atores relevantes desses filmes, né? Então, dos filmes de Scorsese, dos filmes de máfia, né? Essa série emula. Então, por exemplo, Breaking Bad também emula vários filmes de Hollywood, filmes de Scorsese, filmes no ar, tem uma influência muito grande de filme no ar. Mas aí agora, o que é que está acontecendo? Está acontecendo o oposto. Você vê quantos filmes foram inspirados em Stranger Things, quantos filmes foram inspirados na The Crown, né? Todo mundo assistiu The Crown, todo mundo assistiu Stranger Things, e os filmes, entretanto, não é todo mundo que vê, os filmes viraram uma coisa de nicho.
É muito triste o que está acontecendo, mas infelizmente é o que está acontecendo. Eu acho que o cinema, um caminho para isso é o cinema voltar à sua essência. Fazer filme em película, com trilha sonora original, com grandes atores, fazer histórias originais, adaptar obras novas literárias que ainda não foram adaptadas, porque essa coisa de excesso de remake está virando um problema também. Filmar em digital, você não consegue mais ver a diferença entre uma série e um filme. Um filme virou uma série pequena, o quê? Um capítulo pequeno de uma série? Não, o filme tem que ser uma coisa essencial, tem que ser feito com trilha sonora original, contratar a orquestra, fazer... Uma coisa que eu gostei no Brutalista é que foi feito em película, com um formato muito especial de película, que tem as cores muito lindas. E isso é bom. Eu não gostei do filme, mas isso do filme é muito bom. Isso pode ser um modelo também. Ainda Estou Aqui também foi filmado em película, 35mm. Isso também deve ser um caminho, tem que ser um caminho do cinema brasileiro, porque a gente tem que começar a agregar valor aos filmes. Não dá para filmar com qualquer formato, não dá para usar só a trilha que existe. Tem que fazer obras novas, lançar trilha sonora original, trazer atores realmente bons, atuações memoráveis. Foi isso que fez o prestígio do cinema. E nesse bloco, vamos continuar falando de cinema com Josias Teófilo. Isso porque que com a vitória de Ainda Estou Aqui, há ainda uma expectativa que ocorra um crescimento do cinema brasileiro. E aí eu já pergunto para o Josias, é muito otimismo porque o Brasil ganhou o Oscar, ou realmente o fato da gente ter levado a estatueta, a primeira da história do cinema brasileiro, pode ter sim um impacto na nossa indústria cinematográfica? Eu acho que tem um impacto sim, e muito grande, muito evidente. Isso aconteceu com o cinema coreano. Quando o Parasita ganhou o Oscar, tudo bem que foi o Oscar mais importante, que foi o Oscar de melhor filme, não o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas mesmo assim é extremamente relevante. Todo mundo está de olho no cinema brasileiro agora. A quantidade de textos que saiu, de críticas favoráveis é muito grande. Cineastas importantíssimos agora estão olhando para os outros filmes, vão procurar outros filmes brasileiros, vão procurar atores brasileiros para atuar. Tem atores que já fizeram a carreira internacional, como Rodrigo Santoro, como tantos outros já fizeram. E agora as pessoas que atuaram no filme Ainda Estou Aqui, os atores, eles têm tudo para fazer uma carreira internacional. E não só os protagonistas, que é o Selton Mello e a Fernanda Torres, mas até os papéis menores têm tudo para ter uma carreira internacional, para serem chamados para atuar em inglês e outros filmes. E não só isso, também atrair recursos para o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é muito importante do ponto de vista do mercado audiovisual. Então, se não me engano, é o 9º maior mercado audiovisual do mundo. E é um mercado muito grande que pode ser explorado, mas pode ser explorado não só pelo cinema brasileiro com investimento brasileiro, mas pelo cinema brasileiro com investimento estrangeiro. Então, isso aí pode ser muito bom, porque o mercado é muito grande. Um filme que faz sucesso no Brasil, ele atinge muita gente. Você vê, Ainda Estou Aqui, teve 4 milhões de espectadores, é uma coisa extremamente relevante. Então, dá para... E também filmes brasileiros com investimento exterior, filmes brasileiros com coprodução para o Brasil e para o exterior, que também é uma coisa que poderia ser muito mais explorado. Então, quando um filme é uma coprodução, ele entra em cartaz como um filme natural daqueles dois países. Então, por exemplo, se for uma coprodução Brasil-França, ele vai entrar em cartaz diretamente no Brasil e na França. Claro, pode ter distribuição internacional também para os outros países. Então, se isso começar a ser mais feito, e existe um espaço muito grande para se fazer, o cinema brasileiro vai ganhar muito. E também esse filme salvou o cinema brasileiro, porque a bilheteria estava muito mal. Apesar da cota de tela que foi aprovada, levou 10% das salas para filmes brasileiros, o que eu concordo inteiramente, porque realmente o cinema brasileiro ele tem que ter sua reserva de mercado, porque senão vem um fenômeno como o Barbenheimer, vocês lembram do Barbenheimer, e ocupa 100% das salas brasileiras, e mesmo que um filme brasileiro esteja fazendo um sucesso tremendo, ele vai ter que sair de cartaz. Então isso não é livre mercado.
A reserva a cota de tela precisa acontecer sim. Só que o que estava acontecendo, apesar de 10% das salas estarem reservadas para o cinema brasileiro, o público só era 5%. Então estava indo muito mal o cinema brasileiro. Aí veio Ainda Estou Aqui e salvou o cinema brasileiro, ou seja, lotou as salas, estimulou o mercado brasileiro. Eu acho que a direita, boa parte da direita, tem cometido um erro muito grande ao dizer que o prêmio do Ainda Estou Aqui foi para a esquerda, foi para uma certa narrativa da esquerda. Isso não faz o menor sentido. Todos os brasileiros ganharam com esse Oscar. Rigorosamente, todos os brasileiros, de esquerda, de direita, de centro, governista, de oposição. Né? Inclusive porque criou-se uma caricatura da direita, de que a direita era a favor da ditadura e a esquerda é contra a ditadura. Infelizmente, boa parte da direita assimilou, vestiu a carapuça, assimilou a caricatura, o que é uma vergonha. Né? Ainda Estou Aqui mostra um fato da história do Brasil. Tudo bem, é um fato que está sendo politizado, mas a gente precisa entender o contexto completo e ver que é um fato da história do Brasil. É o Rio de Janeiro da década de 70 que está sendo representado. É um fato da nossa história comum, uma história que pertence a todos nós. Entende? De fato. Lembrando, só para contextualizar também uma coisa, o Ainda Estou Aqui não usou a Lei Rouanet, como algumas pessoas haviam aventado. Inclusive porque longa-metragem nem pode ter Lei Rouanet dentro do sistema que o Ainda Estou Aqui foi pensado. Diga, Wilson. Não, e tem um detalhe que o José falou sobre a politização do filme. Alguns parlamentares de direita, que inclusive são líderes, né, como o Carlos Portinho e o Bibo Nunes, foram no final de semana falar, olha, gente, o prêmio, eu posso não concordar com a temática do filme, mas é uma vitória do cinema brasileiro, então precisamos comemorar sim essa vitória do cinema brasileiro. Então você vê que tem alguns parlamentares ali, mesmo do aspecto mais ali, que são até mais uns apoiadores mais radicais do ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, que falou, gente, vamos separar as coisas, vamos separar a temática do filme da vitória do cinema nacional. A gente precisa separar o joio do trigo. Pois é, verdade. Eu agradeço muito a participação do Josias Teófilo nessa nosso debate pós-Oscar 2025, enaltecendo sobretudo a importância dessa vitória para o cinema brasileiro, para a indústria cinematográfica brasileira, independente, como disse agora o Wilson, também com seu à parte, citando líderes da direita, independente do viés político que você está assistindo, você que está nos assistindo, eu sou de direita, não gostei da temática, eu sou de esquerda e acho que tinha que ser até mais vocal em algum aspecto político, independente das suas crenças pessoais, das suas participações. Esse filme é importante justamente porque deu visibilidade para o cinema brasileiro e com isso a gente pode ter uma indústria cada vez mais forte nisso.